isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre arranjo, que é muito importante na análise combinatória e na probabilidade. Então, se você tem interesse e está com vontade de aprender sobre isso, vem comigo. Este é o canal Matemática na Vida e esta é uma série sobre análise combinatória e probabilidades. Então, olha só, quando a gente fala de arranjo, o que é arranjo, né? Arranjo nada mais é do que um tipo de contagem onde a gente usa um determinado conjunto, né? E esse conjunto, é importante dizer, que é sempre o mesmo conjunto para todas as decisões que a gente toma. Então, imagine só que a gente tem aqui um conjunto de pessoas, nomes de pessoas. Eu não vou colocar aqui o nome completo, mas vamos dizer que uma pessoa é a pessoa A segunda é a pessoa B, a terceira é a pessoa C, a quarta é a pessoa D e a quinta é a pessoa E. Agora, todas as decisões que eu for tomar dentro do meu problema, decisão D1, D2 e assim por diante, elas estão relacionadas com este mesmo conjunto, ou seja, todos esses elementos é que farão parte das minhas decisões. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu queira montar uma fila, né? E que nessa fila eu vou colocar 4 pessoas, né? Então, eu tenho 5 pessoas, eu vou colocar pessoas numa fila, de forma ordenada. E aí, quantas maneiras eu tenho de dispor essas 5 pessoas numa fila, onde eu tenho apenas 4 lugares? Vamos dizer que o banco está fechando e alguém diz assim, olha, eu só posso atender 4 pessoas, né? Mas tem 5 para serem atendidas. E aí o banco acaba por decidir de fazer um sorteio para escolher essas pessoas, né? E, obviamente, a ordem com que elas serão atendidas. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso montar essa fila com essas 5 pessoas? E aí é importante entender o seguinte, essas pessoas elas são ordenadas numa fila, nesse caso que eu estou dando como exemplo. Então, se elas estão numa fila, repara que a ordem em que elas estão dispostas é extremamente importante. Se você é o cara B e foi sorteado, beleza, já é bom, porque você poderia ser o cara que acabou não participando do atendimento, né? Então você poderia ficar de fora do atendimento, isso seria muito ruim. Você já ficou dentro do atendimento, isso é ótimo. Mas com certeza você gostaria de ser o primeiro a ser atendido, né? Então é importante a gente entender que essas pessoas que estão aqui serão atendidas, a ordem é importante para elas, né? Então eu vou ter, imagina que eu tenho aqui, né? 4 lugares, né? Para minha fila de atendimento, onde esse camarada aqui, é o primeiro lugar da fila, né? Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, e esse aqui é o quarto lugar da fila, né? Então a minha pergunta é, quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira pessoa aqui, né? Vamos dizer que seja um sorteio, não vou exatamente escolher, eu vou sortear. Então, quantas possibilidades eu tenho para que a primeira pessoa seja sorteada? Então, eu vou ter um papelzinho para cada um, né? Então, fiz o sorteio, vamos dizer que saiu o B, né? Mas quantas possibilidades eu tinha para escolher o B? Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, certo? Então, veja bem, aqui eu teria 5 possibilidades, né? Como exemplo, poderia colocar aqui o B, né? Como exemplo, poderia ser o B. Então, vamos riscar o B aqui, que ele já foi sorteado. Isso aqui é só um exemplo, tá? É importante saber que isso aqui é um exemplo. Não necessariamente tem que ser o B, não, né? Poderia ter sido o A, o B, o C, o D, o E. Estou colocando o B como exemplo. Agora, sorteado o B, ele não vai ser sorteado de novo, né? Porque não faz sentido ele estar aqui novamente. Então, o que acontece? A gente tem agora quantos lugares? A gente tem 1, né? 2, 3, 4 lugares para o nosso sorteio, tá certo? Então, veja bem, agora a minha quantidade de lugares para o próximo sorteio é igual a 4. Então, eu tenho 4 pessoas para serem sorteadas no segundo lugar do sorteio, né? Então, aqui, vamos dizer que por acaso eu tenha sorteado, sei lá, o E, né? Então, o E. Então, já tenho aqui 2. E agora eu só tenho 3 para serem sorteados para esses 2 lugares. Então, vamos dizer que o próximo aqui sorteado foi o A, né? Então, o A. Então, o A foi o próximo sorteado. Antes de sortear o A, eu tinha o quê? Eu tinha 3 possibilidades, né? Então, aqui, 3 possibilidades. Sorteado o A, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 2, né? Então, vamos dizer que agora eu tenho sorteado o D, né? Por acaso. Então, o C, nesse caso do exemplo, ficou de fora. Mas repara que qualquer um poderia ter ficado de fora.
tá certo? Então veja bem, quantas são as possibilidades que eu tenho? Basta eu multiplicar, né, pelo princípio fundamental da contagem. Né? Cada decisão que eu tomei, né, a decisão posterior, dependendo da decisão anterior, pode ser tomada de 4 maneiras, né? Sendo que a primeira decisão poderia ser tomada de 5 maneiras. Ou seja, se eu tomasse a decisão entre escolher A, B, C, D ou E, no caso aqui foi sorteado B, mas se tivesse sido A, o C, o D ou E, não teria mudado em nada a quantidade de possibilidades que eu teria aqui. Né? E escolhido um desses aqui, não mudaria em nada a quantidade de possibilidades que eu teria aqui. Por exemplo, se eu tivesse escolhido o E aqui, ó, inicialmente, eu ainda teria a possibilidade de escolher o A, o B, o C e o D aqui. Né? Ou seja, teria também 4 possibilidades. Então, independente de quem foi escolhido aqui, eu continuo tendo 4 possibilidades aqui. Independente de quem foi escolhido aqui, eu continuo tendo 3 aqui. Independente de quem foi escolhido aqui, eu continuo tendo 2 aqui. E isso satisfaz exatamente o princípio, né, fundamental da contagem. Então, ó, o que eu posso fazer? Basta multiplicar. Né? 5 vezes 4 dá 20. Né? Vezes 3, 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Tá certo? Então, esse é um tipo de arranjo. Eu vou mostrar para vocês que acontece do arranjo ter repetição e do arranjo não ter repetição. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui em arranjos com repetição e sem repetição. O arranjo que a gente acabou de ver, né, foi um arranjo sem repetição, porque eram pessoas. Elas não poderiam ser repetidas. Mas será que sempre vai ser sem repetição? Não, eu vou mostrar um caso onde os conjuntos são iguais e num determinado caso vai ser com repetição, no outro caso vai ser sem repetição. Então vamos pegar aqui, por exemplo, os algarismos ímpares, tá? Só como exemplo, os algarismos ímpares. Então, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. Os algarismos ímpares. Eu vou pegar esses algarismos ímpares e eu vou até copiar aqui para baixo para a gente trabalhar com os mesmos algarismos. Né? Então, ó, vou colocar aqui embaixo. E agora a gente vai pensar no nosso problema aqui. Como é que vai ser o nosso problema? Imagine que eu quero montar, né, um número com 3 algarismos. Tá? Um número com 3 algarismos. Quantas possibilidades eu tenho para montar um número com 3 algarismos? Então eu quero saber o número de possibilidades. Como é que eu faço isso? Ó, vamos aqui para a nossa primeira possibilidade. Vou fazer aqui, ó, nossa primeira possibilidade, segunda possibilidade e terceira possibilidade. Então, para montar um número, primeiro eu tenho que escolher, né, os elementos desse número aqui. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, sei lá, posso começar tanto pela unidade, como pela dezena, quanto pela centena. Vamos começar aqui pela centena. Então, vou escolher alguém para fazer parte da minha centena. Quantas possibilidades eu tenho? Bom, eu tenho aqui 5 possibilidades, não é isso? Então, eu tenho aqui 5 possibilidades. Aí, escolhido alguém aqui, né, eu tenho, de novo, quantas possibilidades aqui? 5, porque eu não disse que os algarismos não podem se repetir, eles podem se repetir. Então, se, por exemplo, eu escolhi o 3, eu posso escolher o 3 de novo. Né? Então, aqui eu tenho, de novo, quantas possibilidades? 5, tá certo? Vamos fazer um exemplo aqui, né, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Então, ó, no nosso exemplo, vamos dizer que eu escolhi, né, para o primeiro elemento aqui, o número 1. Depois, eu poderia escolher o 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9. Porque eu posso repetir, eu posso escolher o 1 de novo. Né? E agora eu vou para a terceira casa. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a terceira casa, a casa das unidades? 5 de novo. Por quê? Porque eu posso escolher o 1 de novo. Mas vamos dizer que eu tenha escolhido o 3. Pode? Pode. Posso escolher o 5? Pode. Eu posso escolher qualquer um desses. Né? O número pode repetir, não repetir, enfim, tanto faz. Então, ó, vamos dizer que agora eu quero fazer a minha escolha, então eu tenho novamente 5 possibilidades. Posso escolher qualquer um desses aqui. Então, sei lá, eu poderia ter escolhido por acaso o número 9. Né? Então, 119. Tá? Mas repara que o que aconteceu? Como eu poderia repetir os algarismos, né? O problema não dizia nada que eu não poderia repetir os algarismos, quer dizer o quê?
Quer dizer que basta eu ver a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto, e se eu posso repetir todos esses elementos, basta eu fazer, né, o número de quantidade de vezes que eu vou ter que colocar as minhas decisões. Então, basta eu ver a quantidade de decisões que eu tenho a tomar e o número de elementos que tem dentro do meu conjunto. No caso aqui, eu tive que tomar 3 decisões, né? E aqui foram 5 elementos, né? Como é que eu posso escrever isso? Eu posso escrever da seguinte maneira, ó. Eu posso escrever assim, ó. Arranjo, né? E aí eu vou escrever da seguinte maneira, ó. Eu vou escrever o arranjo de 5 com 3, né? 5, 3 a 3, ou seja, 5, 3 a 3, só que ele pode ter repetições. Então, eu vou botar um Rzinho aqui, ó, para dizer que ele pode ter repetições, tá? Então, esse R aqui, ó, o R aqui não ficou muito bem aqui, né? Vou botar um Rzinho aqui, ó, embaixo do A, como índice, para dizer que ele pode ter repetições. Então, o que é isso aqui? Isso é 5 vezes 5 vezes 5, né? Que dá quanto? 125. Né? Que é o valor do que eu tenho aqui, né? Se eu multiplicar, vou ter 125. Então, como é que eu posso escrever isso aqui? Ó? Eu posso escrever A elevado a R, N, M. O que quer dizer isso? Esse N aqui é o número de elementos que eu tenho do meu conjunto. E o M é o número de decisões que eu vou tomar. Então, aqui eu tenho 3 decisões e eu tenho 5 elementos no meu conjunto. Então, o que vai acontecer? Cada decisão, né, eu tenho N possibilidades de tomar. Nesse caso aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5. Ou seja, quem que se repete aqui? Né, é o número de elementos. Quantas vezes? Quantas decisões eu tiver a tomar, que é o M. Então, ó, aqui eu vou ter N elevado a M. Ou seja, eu tenho 3 decisões a tomar, que é o M. Né? Vou tomar a primeira decisão, D1, D2, D3. Se eu for tomando decisões, eu vou ter a decisão DM, sendo que em cada decisão eu posso tomar essa decisão de N maneiras diferentes, tá certo? Então isso aqui seria uma formulazinha. Eu acho que a gente não precisa decorar, tá? Eu acho que é interessante a gente tentar entender todo o processo. Agora eu vou fazer aqui o arranjo que é sem repetição. Foi aquele que a gente acabou de ver no início da nossa aula. Então veja só, eu posso pensar aqui, ó, em um número com 3 algarismos. Ah, mas é igual? É a mesma coisa que você fez antes? Não, vou colocar uma palavrinha aqui que vai mudar tudo. E aí, olha só, com 3 algarismos distintos. Esse distintos quer dizer o quê? Quer dizer que os algarismos não podem ser os mesmos, né? Ou seja, se eu escolhi o 1, depois eu não posso escolher o 1 de novo. E isso muda toda a dinâmica. Por quê? Porque agora eu não admito a repetição. Tá certo? Então vamos lá, ó. Mesma coisa de cima, né? Eu vou tomar 3 decisões. Primeira, segunda e terceira. E aí o que vai acontecer? Quando eu for tomar a minha primeira decisão, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 5 possibilidades, né? 5 possibilidades. Tomada essa primeira decisão, eu tive que escolher alguém, né? De novo, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um exemplo. Então, ó, tomada a minha primeira decisão, vamos dizer, igual na outra vez lá, né? Eu escolhi o 1. Escolhi o 1 para ser o primeiro elemento aqui. Só que agora eu não posso escolher um de novo. Ele está fora da minha escolha para a casa das dezenas. Então veja bem, quantas possibilidades eu tenho agora? Eu só tenho 4 possibilidades. Então a minha segunda decisão só tem 4 possibilidades. Né? Repara, diminuiu 1 por quê? Porque 1 foi eliminado do conjunto, porque eu já usei esse dado no conjunto. Né? Já usei esse dado do conjunto. Então veja bem, agora o que vai acontecer? Vamos dizer que eu tenha escolhido, sei lá, o 7. Beleza, escolhi o 7. Agora eu não posso escolher nem 1 nem o 7. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho? Só tenho 3 possibilidades. Né? E isso faz com que não exista repetição. Quando não existe repetição, você vai vendo o que vai acontecer no seguinte, né? Você começou com o número n e ele foi caindo, né? n-1, n-2, ou seja, vai diminuindo. Se eu tivesse mais uma decisão e escolher alguém, né? Vamos dizer que eu tenho escolhido aqui, por acaso, o 9. E agora eu não teria a possibilidade
de escolher nem o 1, nem o 7, nem o 9, se tivesse mais uma escolha a fazer. Né? Então, assim, toda hora vai diminuindo um, até que vai sobrar um só e vai ser o último a ser escolhido. Nesse caso aqui, a gente parou no 3. Né? Então, aqui ó, a gente poderia fazer essa continha. Né? Então, se a gente fizesse essa continha aqui, a gente teria 5 vezes 4, 20 vezes 3. Isso aqui daria 60. Eu poderia escrever assim também, né? Eu vou escrever agora só o A. Eu vou escrever sem repetição, então não vou colocar esse Rzinho aqui embaixo. Né? 5, 3 a 3. Né? Então, um arranjo que vai sempre pensando em 3 decisões a serem tomadas. Tá certo? E aí, a gente vai tomar essa decisão da seguinte maneira. Né? Então, ó, vai ser 5 vezes 4 vezes 3. 3 decisões, ó. 1, 2, 3. É isso que representa esse 3 que está aqui. Não é que tem que terminar com 3, não, tá? Se fosse um arranjo de 6 elementos, eu teria 6, 5 e 4. Né? O importante é que eu tenho aqui 3 elementos, ó. A decisão D1, a decisão D2 e a decisão D3, tá? Então, esse camarada aqui, ó, é esse mesmo 3 que está aqui, tá certo? Como é que eu poderia escrever isso aqui de uma forma parecida com essa, como uma formulazinha? Poderia escrever assim, ó, A, N, para a gente não confundir esse com esse, em vez de eu usar M aqui, eu vou usar P, tá? ANP. Por que você não usa o N? Porque o N já tem. Por que você não usa o O? Porque a gente pode confundir com 0. Então, eu vou partir para o P, tá certo? Então, eu vou escrever assim, ó, N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Aí você vai falar, ai meu Deus, agora eu não entendi nada. Lembra por que a gente viu aquela questão do fatorial? Porque isso aqui é importante na questão do fatorial. Repara bem, ó, o que é 5 vezes 4 vezes 3? Eu poderia escrever isso aqui, ó, por exemplo, assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vê se eu não poderia. Eu poderia escrever isso aqui, ó, aqui embaixo, dividido por 2 vezes 1. Então, eu ia cortar, no final das contas, isso aqui, ó, com isso aqui. Mas, bom, quem é esse cara aqui? Esse cara é o que sobrou depois de eu pegar os 3 termos. Por que eu peguei 3 termos? Porque o P aqui, ó, é 3. Né? Então, ó, 5 menos 3. Sobra quem? 2. Então, 2 e 1. E aqui embaixo? Mesma coisa, não tem que cancelar o de cima com o de baixo? 2 e 1. Então, aqui, ó, esse valor aqui de 2, né, começando 2 e 1, ele é o quê? Ele é N menos P. Só que eu quero o fatorial dele, né, porque eu vou fazer isso até chegar no 1. Tá certo? Então, por exemplo, ó, a gente já tinha visto, né, alguns exercícios antes. Tipo, ó, quem quer 6 vezes 5? Eu posso escrever 6 vezes 5 como 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Né? Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ó, cortei. Sobrou quem? 6 vezes 5. Tá? Então, esse camarada que está aqui embaixo, né? Isso aqui seria o quê? Isso aqui, por exemplo, poderia ser um arranjo de 6, 2 a 2. Né? Ó, isso aqui seria o quê? 6 vezes 5, né? Ou seja, 6 fatorial dividido por 6 menos 2, que é 4, 4 fatorial. Tá? E isso dá 6 vezes 5, ou seja, uma decisão, 2 decisões. Né? 2 decisões. Tá certo? Então, a maneira de escrever isso é assim. Né? Então, você pode escrever desta forma aqui, ó, que é bem bonitinha. Eu preciso decorar essa fórmula? Eu acho que não. Eu prefiro que você entenda o processo, por isso que a gente fez todo o processo aqui. Tá certo? Se ficar dúvida nisso aqui, coloca aí embaixo, né? Nos comentários, fala aí o que você achou disso. E aí eu vou tirar essa dúvida sua depois. Beleza? A gente pode fazer mais alguns exemplos para você entender esse contexto aqui. Né? Mas eu acho que se você pegou legal a aula lá de fatorial, se você ainda não viu, veja lá a aula de fatorial, você vai entender legal esse contexto aqui. Tranquilo? Depois, lá no final do vídeo também eu posso deixar essa aula de fatorial para vocês, ou coloco aqui em cima também, enfim. Né? E vocês assistem aí essa aula de fatorial. Beleza? E agora eu vou colocar um probleminha aqui, que ele foge um pouquinho dessas questões, ele continua sendo um problema de arranjo, porém, ele é um problema que a gente tem que pensar um pouquinho nele.
porque ele tem uma questão um pouco diferente desses problemas que a gente viu anteriormente, tá? Então vamos lá, ó. Essa é uma questão lá da UFPR, né? É uma faculdade bastante importante, é uma federal do Brasil, uma faculdade boa. Isso é uma questão de acesso lá deles, né? O vestibular deles. Então vamos lá, ó. Dentre todos os números de 4 algarismos distintos, formados com algarismos pertencentes ao conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos são divisíveis por 2? Então veja bem, essa questão ela tem dois comandos. Primeiro é que ele quer todos os números de 4 algarismos distintos. Então, ó, 4 algarismos distintos. Agora, esse distintos aqui, ó, vamos dar um destaque nele, para a gente não esquecer que os algarismos precisam ser o quê? Distintos, beleza? Vou dar um destaquezinho nele aqui, ó, para você não esquecer isso. E os algarismos que você pode escolher para formar esse número são 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Só que eu quero que eles sejam divisíveis por 2. E aí, se a gente for pensar nos critérios de divisibilidade, o que faz um número ser divisível por 2? Né? Então, ó, pensando nos critérios de divisibilidade, um número é divisível por 2 quando ele é o quê? Quando ele é par. Né? Então, ele é divisível por 2 se ele for o quê? Se ele for par. Quando é que um número é par? Quando ele termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. A gente aqui não tem o 0 à nossa disposição, nem o 2. Mas a gente tem, ó, o 4, o 6 e o 8. Então, vamos pensar aqui nas nossas decisões. Né? Vou colocar aqui, são 4 decisões a tomar. Né? Primeira, segunda, terceira e quarta. E a gente tem que escolher quem são os nossos elementos aqui. Mas veja bem, essa questão eu vou fazer ela de forma um pouco diferente. Porque a gente tem um problema grande, é que a gente tem que garantir que eles sejam pares. Então, para eu garantir que ele seja par, é melhor eu começar o quê? Pela última casa. Porque é um problema que eu tenho. Na verdade, eu tenho dois problemas, né? Os algarismos têm que ser distintos. Eu só posso utilizar esses algarismos, esse é o meu conjunto. Né? Então, eu tenho esse número de elementos aqui. Eles têm que ser distintos, mas eles têm que ser divisíveis por 2. Ser distinto não é tão problemático, né? Sei lá, se eu pegasse o número 3, 4, 5, 7, eles seriam distintos. Porém, não seria par. Então, ser par é mais problemático, né, do que ser distinto. Então, vamos tentar garantir que esse número seja par, ou seja, que ele seja divisível por 2. Bom, para eu fazer com que esse número seja par, eu tenho que pensar no último algarismo. E o último algarismo tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Como eu só tenho 4, 6 e 8, quantas possibilidades eu tenho para cá? Tenho 3, né? Ou 4, ou 6, ou o 8. Então aqui, ó, veja bem, eu tenho 3 possibilidades. Tá certo? Bom, agora, escolhido esse, eu posso escolher qualquer outro. Tanto faz a ordem. Né? Eu posso até começar por aqui, ó. Eu posso até começar por aqui. Igual a gente começou os outros exercícios. Então vamos dizer que um desses foi escolhido, sei lá, talvez, vou colocar como exemplo aqui, né? Só para a gente entender o que está acontecendo. Vamos pensar que o número escolhido, por exemplo, tenha sido o número 6. Tá? Só como exemplo. Então, ó, poderia ter sido 4 ou 8, tanto faz. Né? Só não pode ser o 3, o 5, o 7 ou o 9. Por isso eu tinha só 3 possibilidades. Escolhido o 6, agora eu não posso escolher não posso escolher de novo o 6, mas posso escolher o 3, o 4, o 5, o 7, o 8 ou o 9 para colocar aqui. Né? Então, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. 6 possibilidades para escolher esse número aqui. Vamos dizer que eu tenho escolhido, sei lá, ao acaso, não sei, vamos dizer o número 3. Né? Então, eu escolhi aqui o número 3. Bom, agora eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para escolher meu próximo número. 5 possibilidades. Né? Por exemplo, eu poderia ter escolhido, sei lá, o número 8. Então, aqui, ó, eu poderia ter escolhido o número 8. Né? Isso aqui é como exemplo. Agora, quantas possibilidades eu tenho? 3, né? Repara que nenhuma dessas escolhas influencia a quantidade de escolhas das outras. Né? Por exemplo, se eu tivesse... Aqui eu escolhi o 3, mas se eu tivesse escolhido o 8, eu continuaria tendo 5 possibilidades. Né?
Então, ó, agora escolhido, né, o 3, o 6 e o 8, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 possibilidades para cá. Ah, ficou aquela fórmula do arranjo. Até ficou, mas foi coincidência. Por quê? Porque essa escolha aqui, ela não foi a mesma escolha feita aqui, ó. Veja bem. Embora tenha sido com os mesmos algarismos, esses algarismos aqui foram escolhidos dentre os que sobraram, né? E aí deu 6, 5 e 4 e acabou dando 3 aqui. Mas se eu tivesse um algarismo a mais aqui, sei lá, por exemplo, o 1, né? Vamos dizer que eu tivesse o 1 aqui continuaria sendo 3, né? Só que aqui seria 7. Aqui seria 7, aqui seria 6, aqui seria 5. Então seria 7, 6, 5 e aqui 3, porque eu só teria 3 pares. Então repara, esses caras aqui, ó, eles estão num arranjo, né, que é um arranjo sem repetição. Esse camarada, ele faz parte de um arranjo também, só que ele está destacado dos outros. Por que ele está destacado dos outros? Porque ele foi escolhido primeiro justamente para garantir a questão de ser divisível por 2. E por sorte, nossa, para facilitar nossas contas, né, ele acabou na sequência aqui, né, 6, 5, 4, 3. Tá? Mas isso independeria, né? Se aqui fosse 7, 6, 5, o que você ia fazer? Ia multiplicar todo mundo. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 3. Né? Mas não é. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. É só a gente fazer a continha. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 6 vezes 5, 30. Né? 30 vezes 4 vai dar 120 vezes 3, 360. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido. Comenta aí embaixo se gostou do vídeo, o que você não entendeu, né, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho aí. E na próxima aula, não perca, vai ser uma aula de permutação. E aí tem vários exercícios legais de permutação, aqueles exercícios com anagrama e tudo mais. Então fica bem divertido aí a gente continuar estudando análise combinatória e probabilidade. Beleza? Aquele abraço para vocês e até um próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique na nossa logo e se inscreva no nosso canal. O próximo vídeo desta série também se encontra aí embaixo. Não se esqueça de ativar o sininho para você continuar recebendo também as nossas publicações. Aquele abraço para vocês e até no próximo vídeo.